Pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo aqui neste canal. O vídeo de hoje vai ser o vlog da semana. Hoje é terça-feira, dia 2 de setembro, e agora são 22h09. E ontem e hoje foram um dia bem cheios, assim. Ontem eu fiquei um pouco mal, porque aconteceram várias coisas, né? Que eu não vou contar aqui na minha vida pessoal, tá? Mas enfim, ontem eu fui pra academia, é, e comecei a ler A Princesa e o Goblin, de George MacDonald, da editora Wish, que é da editora Dark Side, mas pelo selo da editora Wish, tá? E assim, eu parei hoje, né, na casa, que eu continuei lendo hoje, na página 102, tá? E aqui a gente vai ter a princesinha, que ela é a princesa Irene, né? E aí, tem essa parte aí dos goblins, que eles são seres que são afastados dos humanos, né? E aí eles vivem nas minas, né? De baixo ali, nas minas. E aí eles estão travando uma guerra contra os humanos, porque antes dos humanos chegarem, a terra ali era dos goblins, né? E aí os humanos chegaram e tomaram tudo pra eles, né? E aí foi isso que aconteceu. E agora tá tendo essa guerra de que os goblins e os humanos se odeiam, né? E aí tem a princesinha, que é a princesinha Irene, junto com o seu amigo, que é o Curdy, e a tataravó, né, dela, que é a tataravó dela é mágica, né, no caso, e só aparece pra ela, por enquanto. E o Curdy, que é um menininho, né, camponês, e ele que é um mineiro, na verdade, ele é um mineiro, né? Ele trabalha nas minas lá com o pai dele. E aí, estão nessa aventura que, por enquanto, eu ainda não sei, porque eu ainda não tô nem na metade do livro, então eu ainda não cheguei numa aventura. Mas o Curdy, ele já viu os goblins de perto e ele sabe como afastar eles, né? Então ele ajudou ali a princesinha e a babá dela a não se encontrar com os goblins e começar ali uma treta, né? Então, é isso. Esse livro aqui, ele foi escrito na era vitoriana, né? E então ele é um livro bem antigo, é um clássico bem antigo, né? E aqui a gente tem os preconceitos e as coisas da época, tá? Então, aqui a gente vai ter muitas linguagens, tipo, que sobre os goblins, tá? Então, como se eles fossem humanos, então tem esse preconceito, né? Você podem até ver aí sobre que as terras eram deles, né? E aí depois chegou os humanos e tomaram tudo, e aí ficou esse preconceito com os goblins. Então, tem o preconceito da época, né? Tem a questão da criança da época. Eu não sei se era vitoriana, acho que eu tô falando errado, mas eu acho que é. Da criança da época, aquela criança angelical, aquela criança branca, normalmente branca e loira, né? Então, muitos livros escritos dessa maneira, como Alice no País das Maravilhas, a Wendy de Peter Pan, né? Foram tudo nessa vibe, né? Que é a criança perfeita, né? Então, aquela criança boa, boazinha, né? Que não chora, que é perfeitinha. Então, esse livro é nessa época, nesse estilo, né? Então, aqui a gente tem a princesinha que ela é super boazinha, ela é uma angelical, assim, sabe? Só existe ela de gente boa. Então, é tipo esse livro. E assim, eu acho que essa edição está maravilhosa. Peraí, deixa eu colocar a luz aqui. Essa edição está lindíssima. Ela segue no estilo de livros de histórias infantis antigos, sabe? Daqueles livros gringos, entende? Então tem aqui, ó, tem essa parte de histórias quando fica as imagens, sabe? Então ele tá lindíssimo. A letra dele tá escrita em um vermelho, meio marrom, meio terroso, sabe? Olha, ele é assim, tá maravilhoso. E eu tinha que ter terminado esse livro hoje, mas não deu. Então, é isso. Hoje eu tive aula de balé, vocês viram aí, né? Que hoje eu fui até mais cedo, hoje eu tive ensaio pra gente ensaiar pra apresentação do Halloween. A gente vai dançar o Fantasma da Ópera. Então, é isso. Ontem eu estudei também. Estudei. É.
Esqueci. Eu tô cansada, gente, eu já vou deitar. Acabei de jantar e eu tô só esperando um pouquinho, né, pra descer pra poder dormir. Então, ontem eu estudei, fui pra academia ali, e é isso. Hoje também eu li um pouquinho, a minha mãe. Eu tô lendo um pouco e fazendo poucas coisas, porque a minha mãe vem me visitar essa semana, talvez a próxima também, pra gente ficar aqui, que ela tirou dias de férias, né? Então ela tá vindo me visitar aqui. Então é isso. Bom, depois eu falo com vocês. Um beijo pra vocês e até daqui a pouco. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite. Hoje é dia 4 de setembro e agora são 19h47. Hoje é quinta-feira, né? Ontem eu tive aula de balé, eu tive terça e quarta, na verdade, eu tive 2 horas e meia de balé. Na verdade, de terça eu tive 2 horas e meia e ontem eu tive 2 horas de balé, porque a gente tá ensaiando pro Halloween e pro final do ano, que vai ter espetáculo, né? Então a gente tava ensaiando a apresentação, né? E li muito pouco essa semana, confesso, estou bem chateada comigo mesma, mas aconteceram várias coisas, né? Tive um problema pessoal que eu já resolvi, então tá acontecendo conforme, né, tem que acontecer. Li pouquinho, né? Eu li até a página 106 até hoje, né? Tipo, de A Princesa e o Goblin. Então, é mais ou menos o que eu contei no último take, né, desse vídeo. Então, é uma fantasia infantil, clássica, assim, bem menininha, né? Então, tá aqui, tô gostando. Eu quero muito terminar até amanhã, né? E aí, quero dar minhas considerações finais amanhã sobre esse livro. E é isso. Espero mesmo terminar até amanhã. E amanhã eu tenho aula de inglês, então eu tenho tanta coisa pra fazer até sábado, porque domingo eu não vou conseguir fazer muita coisa, que eu tenho um aniversário pra ir, certo? Então, até sábado eu preciso terminar esse livro, ler todinho esse livro aqui, que é isso que a gente chama de amor. Não costumo mostrar minha próxima leitura, mas eu tô mostrando aqui, porque eu espero ler ainda nesse vlog, né? Então, tá aqui. E também preciso ir pra academia amanhã. Tenho que estudar uma aula da faculdade. E se eu conseguir estudar mais uma, melhor ainda. Mas é isso. Então, bastante coisa pra fazer. E a minha mãe ainda vem amanhã me visitar. Então, eu tenho que tentar conciliar tudo isso aqui, ver como que eu vou fazer essas coisas até sábado, porque, assim, pelo menos esses 2 livros eu preciso terminar essa semana. Então é isso, gente. Hoje também eu fui no shopping com a minha mãe, a gente tomou sorvete, comemos yakisoba. Então foi isso. E acho que só. Fui no dentista também, tirar as 2 cáries que tinha aqui no meu dente, tava me incomodando. E acho que só. Bom, beijo pra vocês então e até daqui a pouco. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite. Ainda falando na quinta-feira, agora são 23h20 e eu terminei de ler A Princesa e o Goblin, tá? 4 estrelinhas aqui. Aqui a gente vai ter a princesa Irene, né? A gente vai ter também o Curd, que é o mineirinho. A gente vai ter também a Lute, que é a babá. A tataravó da Irene, que é uma figura mágica aqui, e também o rei, né? E os outros personagens que eles, os guardas, enfim, né? Enfim, aqui a gente vai ter mais a princesa, a Irene, e o Curd, né? Que eles são amigos, eles ficaram amigos depois do Curd salvar a Irene e a Lute, né? Então, a gente tem os Goblins aqui também, que eles são os personagens malvados da história, tá? E eles estão com um plano maligno aí de travar uma guerra contra os humanos, porque antes dos humanos chegarem, né, aquela terra era dos Goblins, né? E aí eles acabaram que roubando essa terra, e aí também os Goblins eles só aparecem de noite e dormem de dia, né? Então é isso que acontece ali, né? E aí os Goblins estão tentando recuperar ali, né, a terra deles, né, e o que era deles, não sei o que lá, assim, né. Enfim, aqui dei 4 estrelinhas, gente. Eu gostei bastante do livro, só que por conta dos preconceitos da época, né,
que eu vou falar quais são eles aqui. A gente tem muito preconceito de classe social, né? Muito preconceito também que eu anotei aqui, contra os outros, né? Que no caso eles chamam os outros de que é os goblins, no caso, né? Eles chamam eles também de outros. Porque em vez de eles tentarem compreender ali o problema ali dos goblins, eles meio que passam por cima e deixam eles de lado e esquece tudo e foda-se os goblins, entendeu? Então eu acho que eles deviam compreender um pouco mais o que está acontecendo ali e não fazer o que eles fizeram, né, por eles serem diferentes, né? E o que acontece no final com eles, assim, foi bem ruim. Eu acho que não precisava ter feito isso, né? Mas enfim. A gente também tem aqui a questão da classe social, que aqui a gente tem a princesa, por ela ser da nobreza, ser uma classe mais alta, né? E ela é perfeita, ela é educada, ela é bondosa e não sei o que lá, né? E a gente tem o mineirinho, que é o Curd, né? Ele trabalha ali nas minas com o pai dele, né? Ele é de uma classe mais baixa, né? Ele é pobre, então ele é mal educado, ele precisa aprender boas maneiras, né? E não sei o que lá, sendo que ele é ótimo e ele é muito educado, e ele até salvou a princesa, né? Então, assim, ficou essa parte aí de classe social também. E também a questão da mulher aqui nesse livro, ela ser considerada alguém abaixo, né? Então aqui, por exemplo, a, a princesa ela é sempre salva por figuras masculinas e ela nunca dá conta daquilo que tá. Tipo assim, quando você vê que ela tá meio que dando conta ali, né? Ela é salva por alguém, porque naquela época era assim, as mulheres eram mais submissas nesse sentido, né? Então elas esperavam o homem salvar elas, o homem fazer as coisas, né? Então a gente tem muito disso aqui nesse livro também, né? A princesa sempre é salva por um homem, pelo Curd, pelo pai, por não sei o que lá, pelos guardas, enfim, né? E ela não é capaz de se salvar sozinha, né? Então a gente tem aqui isso também. E acho que foi isso. Dei 4 estrelas só por isso, mas o livro é muito bom, recomendo. Até se você tá querendo começar a ler clássicos, tá? É uma história infantil, mas na minha opinião, acho que uma criança talvez não iria entender muito essa história, ou talvez não iria gostar, porque tem coisas aqui que acontecem que, assim, não é para criança, tá? Até porque naquela época isso aqui talvez era normal, né? Então, tá aqui. É um romance da era vitoriana, né? Então, é um clássico muito bom. Essa edição da Dark Side, pela editora Wish, tá ótima também, tá uma tradução muito boa. E também a edição por dentro, como eu já mostrei aqui várias vezes em outros vídeos, tá perfeita. Parece livros infantis antigos, sabe? De fábulas e contos, né? Então, tá aqui. E vamos lá. Esse take já ficou grande, mas eu tenho coisas a falar. Gente, eu falei que eu ia dormir, eu não sei nem se eu falei aqui, mas eu tinha que acordar amanhã às 5 horas. Só que eu falei assim, meu, eu estou com vontade de ser produtiva, então eu vou ser agora, né? Terminei esse livro, né? E ainda bem, porque aí amanhã eu já consigo começar o outro, que é isso que a gente chama de amor, que eu já mostrei, né? Então, ainda bem que eu terminei ele hoje. Já dei minhas considerações no Instagram, já dei aqui também. Só vou anotar aqui nos meus catálogos, catalogar ele aqui no Planner e no Scooby, no Maratona, enfim, né? Pra ficar aqui. E é isso, primeira leitura do mês de setembro feita. Então, amanhã eu vou acordar mais tarde, obviamente. Então, é isso. Depois eu falo com vocês. Beijo pra vocês e até daqui a pouco. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite.
Hoje é domingo, dia 7 de setembro, e agora são 21h54. É, gente, estou aqui para finalizar este vlog, né, pessoal? Esse vlog que, assim, não teve tanta coisa, né? Não fiz tanta coisa, não fiz muitas leituras, só terminei um livro. Comecei Percy Jackson, O Ladrão de Raios, que é o primeiro livro, né? Eu li até a página. Calma, calma. 51. Então, tá aqui. E também li o prólogo só disso que a gente chama de amor. Já sei que talvez eu vá gostar desse livro, porque eu gostei do prólogo. Achei legalzinho, sabe, fofo? Então, e aí foi isso. Hoje eu fui, vocês viram aí que eu mostrei pra vocês, né, que eu fui num restaurante medieval, uma lanchonete medieval, e foi bem legal. Eu fiz atirei o arco e flecha, gostei bastante. Gente, eu juro pra vocês, aqui meu namorado, fiquei brava com ele porque ele não filmou eu acertando bem no alvo, tipo, no amarelinho, sabe? Lá no meio, eu acertei bem no meio do alvo, gente. Eu juro pra vocês. Mas agora, ninguém vai acreditar em mim porque ele não gravou isso, entendeu? Isso vai ficar só na nossa mente. Nós dois, que eu acertei no meio do alvo. Nossa, até a moça lá daqui faz, caramba! Eu fiquei muito feliz. Então, foi isso. Eu comi uns lanches lá também, um doce, né? Tudo mais. Gostei bastante do dia de hoje. Ah, e eu fui lá porque foi aniversário do nosso amigo, né? O Nardi. Gravei aí pra vocês nós lá também. E é isso. Até que li pouca coisa, mas o livro que eu li, assim, foi bem legal. E eu consegui falar bastante deles aqui pra vocês. Não estudei muito. Semana que vem vai ser de muito estudo. Eu não vou praticamente ler nada também, mas eu vou estudar bastante, tá? Então é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, clique em gostei, se inscreva no meu canal, compartilhe com seus amigos e comente aí embaixo o que vocês acharam, tá bom? Beijo pra vocês e até os próximos vídeos.